Fala pessoal, Dante aqui, e hoje eu quero falar da minha experiência de mais ou menos 6 meses com o Galaxy Watch 4, que é o lançamento mais recente aí da Samsung em termos de smartwatch. Claro que ele já lançou faz um tempo, como eu falei, quase 6 meses que eu tenho esse modelo, mas eu quero falar justamente desse período com ele, o que eu achei, principalmente porque eu troquei o meu velho de guerra, vou pegar aqui, Galaxy Watch original de 2018, depois de 3 anos eu troquei ele nesse Galaxy Watch 4, e eu quero falar se valeu a pena ou não, porque eu sei que tem muita gente pensando nessa troca, achando que finalmente chegou a hora, e eu tenho uns pontos bem interessantes para pontuar aqui com vocês. Eu achei que seria interessante fazer um vídeo agora, depois de uns meses de uso, porque eu senti que alguns pensamentos meus em relação a ele mudaram com esse uso aí. Então, na época que lançou, eu achei que tinham muitos vídeos já mencionando todas as novidades, eu acho que não fazia muito sentido eu fazer só mais um com uma opinião igual a dos outros, né? Eu ainda não sabia muito do relógio para falar a real. E agora eu sinto que tem muita coisa para eu falar e quem sabe ajudar algumas pessoas até a economizar dinheiro com esse modelo, porque eu não sei se é a hora certa de comprar esse watch. Bom, vamos lá, um breve contexto. Esse Galaxy Watch 4 e o Galaxy Watch 4 Classic foram lançados no Brasil junto com a linha Flip 3 e Fold 3, então mais ou menos em outubro, novembro do ano passado foram quando começaram as vendas, né? E para quem não sabe, a Samsung tem um currículo extenso já em relógios inteligentes, mas essa linha nova começou lá no Galaxy Watch em 2018, que foi o primeiro a receber esse nome, e era justamente esse cara aqui que eu mostrei para vocês, um relógio um pouco mais parrudo, mais sério, né, com esse visual um pouco mais clássico do que um relógio mais moderno como esse que vocês estão vendo aqui. Na sequência veio o Galaxy Watch Active, né, que na verdade esse aqui é a primeira geração, um modelo de 40mm, o menorzinho, que tem esse visual já um pouco mais moderno e mais normal de um watch inteligente, né. E aí por alguns anos, até o ano passado, eram linhas separadas, lançavam até em épocas diferentes do ano, e todos rodando Tizen, o sistema da Samsung, que sinceramente era um sistema bem legal, tava ali mais interessante do que o Android Wear. E aí, enfim, a Samsung uniu as duas linhas de certa forma, então dando a mesma nomenclatura, o Watch 4 e o Watch 4 Classic. Então, eu acho que facilitou bastante esse entendimento por parte das pessoas e ficou mais clara a diferença entre os dois, né? Bom, então o que a gente tem aqui nesse relógio que vocês estão vendo nesse momento? Esse aqui é o Watch 4, como eu falei, o normal, só o Watch 4, então ele tem o design mais minimalista, um negócio mais moderno, assim, mais tech, vamos dizer assim, mais esporte. E essa é justamente a proposta dele, ser um relógio mais fino, você vê que ele é bem compacto, assim, eu acho que é bem interessante. Esse aqui é tudo preto, ele tem um acabamento em alumínio ao invés de aço, esse é um ponto bem importante. A tela ocupa quase toda essa parte frontal, então você pode fazer também o gesto que é tradicional já dos relógios da Samsung, que é navegar usando o bezel aqui imaginário, nesse caso, digital, né? E funciona bem, relativamente bem, mas no Galaxy Watch tradicional, ou melhor, Galaxy Watch 4 Classic, que agora é a nova nomenclatura, você tinha essa parte física, né, rotativa, e olha o barulhinho, ó. Espero que tenha dado para ouvir, mas basicamente é um controlador físico e é muito agradável de usar, é bem interessante. Eu já vou me aprofundar nessas diferenças, mas eu queria dar um contexto aqui para quem está por fora. E eu acho que uma das principais características dessa linha, que foi muito divulgada, é essa parceria no software entre a Samsung e o Google. Então agora o Wear OS, que é o novo nome do sistema, é o que roda o sistema base aqui desses relógios, não mais o Tizen da Samsung. Só que a Samsung coloca a camada deles por cima de software, então é tudo muito parecido. Tiveram algumas atualizações no design que eu vou mostrar para vocês, mas é basicamente o que era antes, tá? Então o sistema por trás de tudo é diferente, e é uma parceria da Samsung com o Google, eles trabalharam juntos para isso, mas a camada exterior, vamos dizer assim, é muito parecida para quem já está acostumado com relógios da Samsung, bem parecida mesmo. Toda a parte de pareamento, conexão, tudo isso não mudou em quase nada. Eu acho que a mudança principal foi que agora a gente tem acesso a aplicativos que a gente não tinha antes nos relógios, que eram só com Tizen e que fazem parte do sistema, do ecossistema do Android, né? Então isso é interessante, alguns aplicativos que antes a gente não tinha, mas também não é nada que muda o jogo, assim, porque, gente, é só um relógio, né? Você não vai simplesmente depender dele para rodar alguns aplicativos, então não é uma questão tão importante, mas é legal saber, pode melhorar o dia a dia de muita gente. Bom, e agora eu achei válido trazer meu Galaxy Watch original aqui para mesa, deixa eu até tirar isso do caminho pra gente ver melhor os relógios aqui. E eu quero falar um pouco o que me motivou
fazer essa troca, finalmente substituir o meu Galaxy Watch depois de 3 anos e me atendendo muito bem. Ele tem uns pontos fortes que eu vou falar aqui e vocês vão entender o meu pensamento. Então vamos lá, esse aqui foi meu primeiro smartwatch da Samsung. Eu tinha tido só um Moto 360 logo que lançou essa febre, vocês lembram disso? E depois nunca mais tinha tido nenhum, fiquei um tempão sem usar nenhum. E aí resolvi comprar esse da Samsung, que foi um lançamento bem interessante na época. Era uma novidade, assim, uma linha nova e interessante. Então comprei e passei a usar com bastante frequência. Para mim, as características principais de um aparelho desse tipo não importa tanto algumas questões, como, sei lá, a qualidade da tela, qual é mais brilhante. Claro que isso é importante, mas eu digo, não é como num smartphone que você tem que se preocupar com muitas outras coisas, né? Câmera, bateria. Aqui tem essas preocupações, mas eu acho que o principal você tem que gostar do design, tem que ser um estilo que funcione para você, senão você não vai usar, e a conexão com o seu smartphone tem que ser a melhor possível. E é basicamente por isso que, se você tem um smartphone da Samsung, é interessante você ter um relógio da Samsung, e se você tem um smartphone da Apple, é muito fundamental você ter um Apple Watch, porque qualquer outro não vai fazer o mesmo serviço. E eu tô tirando desse jogo aí o pessoal que usa relógio da Garmin, que faz exercício, aí é outra coisa, não é o mesmo assunto, mas para quem tem como prioridade receber notificação, usar no dia a dia, essa conexão é fundamental. Bom, então na época esse aqui era a única opção de carcaça, vamos dizer assim, é um relógio de 46mm, bem grande, e também tinha a opção de 42, se eu não me engano, só que na época não me interessou o menor, eu queria o maior, mesmo sabendo que em mim ficaria relativamente grande, né? Mas é um design bem legal, assim, nunca me incomodou nesse sentido, mas eu sabia que ele era grande e principalmente grosso. Olha essa diferença, olha isso. Vamos ver se dá pra ter uma noção. Eu vou botar as especificações dos dois aqui para vocês terem uma noção do quanto evoluiu ao longo dos anos e também as diferenças de dimensões, né? Então eu vou colocar aqui do lado e vocês conseguem ter uma noção dessas diferenças, né? Lembrando, um relógio de 2018, o outro de 2021. Então me agradou e eu passei a usar muito porque eu gostei do design, eu achei interessante, e ele veio na sequência vocês lembram do S3 Frontier? Era bem legal também aquele relógio. E foi uma evolução daquilo, só que uma evolução até que grande na época. Na sequência veio o Watch Active, e aí eu achei bem interessante, eu gostei da pegada do design, esse visual um pouco mais moderno, minimalista, isso me chamou a atenção. É aquilo, né? A gente sempre fica meio tentado com o que é lançamento e começa a achar interessante. Então, de qualquer forma, não valia a pena trocar na época, era a mesma coisa, só que tinha menos bateria, enfim, não era tão interessante. Só que a tela maior aqui, porque não dependia de todo esse acabamento em volta, acabava sendo um relógio um pouco mais compacto, de 44mm. Esse aqui é o de 40, né? Como eu já falei, que é o menorzinho, ó. Vou colocar aqui do lado para vocês verem. Fica minúsculo, né? Lembrando, esse aqui é o de 44, 40 e 46. Então, olha só, vou acender aqui essas telas, esse aqui acho que está desligado, mas pra vocês terem uma noção da diferença aqui no aproveitamento da parte da frente, né? Enfim, achei bem interessante o Watch Active, mas nunca surgiu a oportunidade de trocar, não queria gastar com isso, achava uma besteira. E aí foi passando o tempo e ele continuava me atendendo super bem. Porque basicamente o que eu fazia com ele? Saía com ele, sempre que eu ia sair de casa, estava vestindo ele, não usava dentro de casa. Primeiro porque é um relógio pesado, é grosso, você vai ficar batendo nas coisas, não é uma coisa que funciona para mim. Mas usava todo dia para ir na academia e medir o exercício. Como vocês viram nas especificações, a bateria desse cara aqui para um relógio é bem grande. Então esse era o ponto assim principal na minha vida desse cara aqui. Porque vamos supor, vou viajar, vou passar um final de semana fora. Não precisava nem pensar num carregador. Se eu vou passar uma semana fora, se eu maneirasse, dava para usar de boa a semana inteira sem levar nenhum carregador também. Então tudo isso começou a pesar bastante a favor dele, sabe? Todos os lançamentos da Samsung que viam na sequência tinham bateria menor, mesmo os Classic, tá? Porque não dava para ser grosso desse jeito, e não sei, decisões da Samsung, não tinha uma bateria desse tamanho. E esse cara aqui tinha uma bateria fantástica, sério, é uma semana de uso moderado, tranquilo, assim. Se for usar mais pesado, GPS, exercício todo dia, sei lá, uns 4 dias eu acho que dura tranquilo. E você vai trocando pulseira, você vai usando, mudando o visual. Eu coloquei um aro aqui também, uma época colei aqui em volta, que tem bastante essa personalização, né?
E, cara, ele me atendia perfeitamente, sabe? Eu sentia que, por exemplo, registrar exercício na rua, ele até que ia bem. Ele media bem, assim, a distância, os passos e tal. Na esteira, ele era meio, assim, descompassado. Ele registrava menos do que eu realmente tinha andado. Mas aí eu até entendo que você tá numa esteira parada ali no lugar e andando, então ele tinha dificuldades em medir. Mas é uma coisa que os mais modernos eu já sabia que conseguiam medir com perfeição. Outra coisa que evoluiu muito nesses anos, né? Nesse cara aqui a gente media basicamente os batimentos cardíacos e só, A gente tinha, assim, medições de exercício, exercício automático, detecção, modo para natação, todo esse tipo de coisa tinha. Só que aqui, ó, vou dar uma breve passada aqui pro lado, vocês vão ver que tem a medição de sono, que tinha aqui também, mas vai dormir com esse trambolho no pulso pra você ver. A gente tem o índice de gordura corporal, que é uma novidade dessa linha. Tem o eletrocardiograma, que veio já anteriormente em outros modelos. Oxigênio no sangue, que, pelo que eu testei aqui, é bem ok. Eu acho que é equivalente aí a alguns medidores de farmácia, coisa do tipo. Então, coisas interessantes. Tem toda a questão de detecção de queda, identificar algumas anomalias aí no batimento cardíaco. Tudo isso começou a me deixar um pouco tentado, porque eu comecei a pensar, poxa, seria interessante, né? O negócio tá sempre comigo e tá meio que medindo a minha saúde ali constantemente, pode ser algo interessante. Enquanto aqui no Galaxy Watch, justamente porque não tinha todas essas funções, eu mantinha desligado ali o monitoramento cardíaco, porque não precisava que ficasse gastando a bateria, sendo que só ia ficar medindo meus batimentos, não ia nem me notificar daquilo, né? Depois que vieram atualizações trazendo um pouco mais essa questão de saúde, mas nada demais, eu não ia fazer nada com aqueles dados. E aqui eu sabia que eu ia ter um pouco mais de profundidade nesses dados. Bom, finalmente, tudo isso foi se juntando, essa ideia de criar algo um pouco mais fino, um design um pouco mais minimalista, funções de saúde interessantes, mas eu sabia que a bateria ia ser pior, não ia ter jeito, e estava difícil desapegar disso, sabe? Só que aí veio o Galaxy Watch 4 com todos esses recursos, um lançamento interessante, eu falei, quer saber, vou comprar. Fui lá e comprei o Watch 4, porque eu decidi que valia a pena, era a hora de trocar e ter alguns recursos novos. Bom, até vesti ele aqui para vocês verem. Então eu comecei a usar o Watch 4 no meu dia a dia, esteira aqui, que eu vou todos os dias lá na esteira, meço com ele o exercício, como eu falei. Dormir com ele nos primeiros dias, ele tem uma detecção de sono bem mais avançada do que o Watch tradicional aqui, e é muito mais confortável, né? A pulseira tem um design um pouco mais justo no braço, tudo feito para ter sei lá, ser menos incômodo, enquanto aqui era um cara um pouco mais largão, um pouco mais solto, assim, normal, são características diferentes. Quem vai pro Classic tá procurando algo mais próximo disso aqui. E de novo, vou reforçar, olha a diferença de espessura nisso aqui, ó, lado a lado. Vamos ver se vocês conseguem ver, ó. Então, esse cara aqui, ele é bem mais grossão, bem mais pesado, é notável, assim. Só que aí começaram a vir os lados ruins, né? Primeiro é o acabamento aqui, que é totalmente exposto, e eu sou meio estabanado, bato nas coisas, então, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Tem umas marquinhas, ó, bem aqui quando bate a luz, de batidinha que eu já dei nele, não tem jeito, vai manchar, ainda mais esse preto aqui. É alumínio aqui, a gente tem aço, então tem toda uma proteção. E o meu maior medo é bater essa tela, porque ela não vai dar conta, né? Tipo, ela tem uma resistência, mas ela não vai dar conta da porrada. Então tem que tomar cuidado, cair no chão e tal. Aqui é um negócio um pouco mais resistente. Então, assim, a detecção de exercício notavelmente superior. Ele batia exatamente com a descrição da minha esteira, coisa que esse aqui passava longe, vamos supor, eu andava 5 km, aqui ele marcava 3,5, e aqui ele marcava exatamente 5. Isso começou a me deixar bem interessado, assim, falei, caramba, foi uma evolução mesmo, né? Fora os dados de saúde, os índices que ele apresenta no Samsung Health, então isso no começo começou a me encantar. E aí eu acho que foi até bom eu não ter feito nenhum vídeo nesses primeiros meses com ele, porque eu estava realmente entusiasmado com todas essas funções, esses recursos, estava interessante. Só que aí passa um mês, 2 meses, você começa a perceber que você não usa isso no dia a dia, né? E a bateria, por outro lado, o que aqui durava 4 dias, aqui durava 2, o que aqui durava uma semana, aqui durava 3 dias no máximo, sabe? Você vai usar... Isso por quê? Porque eu tenho usado ele com todos os recursos ligados, tá medindo tudo lá, batimentos, blá blá blá. Inclusive ele mede pressão também, esqueci de falar disso, mas tem calibrável, eu nunca fiz. Mas é interessante, para quem precisa monitorar a pressão, pode ajudar. E aí comecei a sentir na bateria, comecei a sentir no design, que é um pouco mais exposto.
É um relógio que, dependendo da onde você vai, né, da roupa que você vai usar, ele já começa a ficar muito esportivo, sabe? Muito moderninho, não combina muito, enquanto aqui eu acho que tava pra você jogar ali nos dois. Inclusive esse Galaxy Watch, eu não tenho números pra dizer, mas eu acho que foi um sucesso de vendas, porque toda vez que eu vejo alguém usando um relógio da Samsung é esse aqui. Muita gente mesmo, já cruzei com muita gente usando, eu fiquei impressionado, assim. E aí, resumindo, esses dias comecei a pensar nisso, né? Poxa, eu ganhei em algumas coisas realmente, mas e aí, será que fez toda essa diferença? Eu deveria ter comprado o Watch 4, sendo que eu estava perfeitamente satisfeito com o meu Watch normal e com a bateria dele que 3 anos depois continua sendo simplesmente a melhor, assim, dessa categoria, vai. Aí o que eu fiz? Liguei aqui o meu Galaxy Watch, parei no meu smartphone, desci pra academia com os dois, né? E fiz um treino com os dois, um em cada braço. E pra minha surpresa tinha uma atualização quando eu liguei, então fiz a atualização, uma atualização que tinha acabado de chegar, então já é algo... A Samsung, isso é bom saber, não abandonou os relógios com o Tizen, tá? Vão ter menos atualizações, mas eles vão continuar atualizando sim. Então pra quem pegou um Watch 3 que lançou aí no ano... o Watch 3 acho que lançou no ano retrasado, né? Enfim, vai continuar sendo atualizado. E esse cara aqui 3 anos depois recebendo atualizações, hein? Quem diria, né? Mas enfim, atualizei, uma atualização grande, e desci pra academia. Na hora, assim, comecei a ficar meio desconfiado, porque ele tava medindo exatamente como na minha esteira. Eu vou botar o vídeo pra vocês no final do exercício, e vocês vão ver que o Galaxy Watch original, com essa atualização, passou a medir os resultados tão precisamente quanto o Watch 4, para não dizer mais precisamente. Claro que isso é um caso isolado, é o meu caso, o meu uso, e vocês vão ver também que a interface do Samsung Health ali que faz a medição do exercício é um pouco diferente, claro, mesmo com a atualização. Aqui a gente está falando de um software totalmente novo e é normal que seja diferente. E eu tava pronto para fazer esse teste e vim aqui no vídeo dizer, gente, testei, olha só que diferença, olha como ele é preciso e tal. E aí você pega o relógio de 3 anos atrás, sofre um update, fica perfeito na detecção do exercício na esteira, né? É importante dizer isso, vai ter gente que fala, o meu nunca mediu errado e tal, enfim. Era o meu caso. E eu tô vendendo esse cara aqui há meses, o anúncio tá sempre na descrição dos vídeos, ninguém compra, tá muito barato. E aí eu pensei, eu não vou vender, cara, acho que eu vou ficar com os dois quando eu quiser sair pra um lugar mais legal assim, eu vou colocar o antigo, que tem um design mais interessante. Esse aqui eu enjoei rápido, sabe, Cara, eu não quero parecer que eu tô falando mal do Watch 4. Não me entenda mal, é o melhor Galaxy Watch que você pode comprar agora, tanto ele quanto o Classic. Talvez eu devesse experimentar o Classic para ver se devolveria um pouco dessa sensação. Mas a questão da bateria é a mesma nos dois modelos, enquanto aqui a gente realmente chama uma bateria gigante. Então tudo isso me deixou pensativo, sabe? Eu vou vender por essa mixaria que está anunciado, ou eu fico com ele e de repente eu vendo o novo, sei lá, não preciso dele. Então é uma coisa que eu tô pensando, mas por enquanto ele segue anunciado, tá? Se alguém quiser dar uma olhada, tá? Eu acho que tá um preço muito justo pelo relógio que faz praticamente tudo que esse faz, com algumas exceções, mas como smartwatch atende demais, eu acho. Algumas coisas que eu fiquei decepcionado também. O motor de vibração aqui é praticamente o mesmo, é uma coisa que a Apple simplesmente nada de braçada, porque eles têm um motor de vibração parecido com o do iPhone, então é muito preciso, muito agradável. Aqui é uma vibraçãozinha meio xoxa, e no Watch 4 você acaba tendo mais dessa vibração por ser tudo touch. Aqui você ainda tem esse feedback aqui que é bem agradável, e olha o que é rápido, tá? Olha isso. Então o desempenho é outro ponto que, sei lá, de repente parece que está até mais rápido aqui, né? Olha isso. Que eu também achei que podia ter evoluído mais, sabe? Pelo tempo que passou, né? Tantos anos. E eu acho que ainda é algo parecido, tá? Então ainda tem algumas lentidões. Quando você acaba de ligar ele ainda demora um pouco pra ficar 100%, vai? Então, assim, coisas que eu sei que podem melhorar. Bom, vou tirar o Watch aqui da mesa pra gente concluir, então, essa pensata sobre o Watch 4 e essa minha experiência com ele. Não me entendam mal, tá? Eu gostei muito do relógio, acho que foi uma boa compra. Tem evoluções perceptíveis no uso, algumas questões, o pessoal dizia que ele aquecia, eu nunca tive problema de aquecimento. É sim um relógio muito mais leve, então para quem pratica exercício, vai sair na rua, tudo, nem se compara, né? Eu acho que se você gosta de usar, é o meu caso, eu uso ele praticamente
mais de 50% do tempo para fazer exercício, e o resto eu tô saindo de casa, então nada demais, sabe, andando na rua por aí. Então pro exercício faz muita diferença sim, para medir seu sono faz muita diferença, só que tem alguns pontos que realmente eu queria que fossem melhores. Então a bateria eu sei que não tem como ser melhor, aqui já é suficiente, né, ela vai te durar mais que um dia, porque tem relógio por aí que não dura nem um dia, né, você precisa botar no carregador no final do dia e não, ele dura. Então não é uma bateria ruim, mas em relação à do Watch original não dá para comparar, ali era muito boa e eu sabia, esse ponto eu sabia que não ia ser igual. Então não é um problema, a bateria aqui é ótima e dá super conta do recado. O design eu acho um pouco sem graça, eu acho que podia ter, sei lá, alguma coisa a mais. E não estou dizendo isso porque é o normal e não é o Classic que tem aço e toda a moldura. Eu também acho o Classic sem graça, eu acho que eles perderam um pouco da inspiração, estão muito genéricos. Mas não é um relógio feio, não tem como falar que é feio, eu só acho, sei lá, não tem nada demais. A tela, como toda a tela da Samsung, é excelente, todos os recursos, aplicativos, é tudo muito bom. Mas de novo, eu acho que tem muita coisa ainda para evoluir, sabe? Não é um relógio que está 100% finalizado e é uma coisa que você fala, nossa, esse relógio faz tudo muito bem. A Samsung pode muito bem, de repente, fazer uma tela maior, diminuir um pouco as bordas, fazer um design um pouco mais inspirado, e trazer ali algumas questões de software, deixar um pouco mais... não diria rápido, porque quando ele funciona ele é rápido, mas ele ainda tem algumas lentidões ao redor do sistema que precisaria melhorar, e essa questão da vibração, é um negócio que está no seu pulso, então você tem um contato direto ali, eu acho que isso eles podem melhorar. Os smartphones já têm uma vibração top, por que não investir num motor bom no relógio? E aí, trazendo aqui de volta a caixa, vamos finalizar falando um pouco do preço. É um relógio que foi lançado ali na faixa dos R$2.000, né? E essa versão, o Classic, é um pouco mais caro. E agora eu acho que você encontra tranquilamente abaixo dos 1.500. Eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser dar uma olhada nos valores, mas você encontra acho que desde 1.200 até 1.500 se for o de 40mm, então esse é o lado bom. É um relógio que tem sim tudo para bater de frente com o Apple Watch, por exemplo, o Series 7, tem todos os pontos ali pau a pau com o Apple Watch. Claro que vão ter perdas e ganhos, mas por um preço que é, sei lá, cara, 1/10 do valor do Apple Watch. Nem sei quanto tá custando um Apple Watch hoje, né? E em relação a outras marcas que usam o Wear OS, eu acho que nenhuma tá tão atualizada quanto a Samsung nesse sentido. Vão começar agora a atualizar seus relógios com esse novo software, enfim. Tudo isso para dizer que, se você está satisfeito com o seu relógio atual, seja ele um Galaxy Watch como o meu, ou de repente um Watch Active que veio depois, se você está satisfeito, a bateria dura bem para você, a medição de exercício é ok, as notificações chegam legal e ele não está quebrado, eu não iria, cara, eu não trocaria não, eu acho que continua com o seu, que você não está perdendo muita coisa não. Eu sei que dá vontade a gente ver as apresentações, aqueles recursos maravilhosos, mas você não vai usar tanto, confia em mim que você não vai usar tanto. Agora, se tá sobrando ali um dinheirinho, você quer trocar, de repente passar para alguém o seu relógio, vai lá e compra, porque é um bom relógio, você não vai se arrepender. Mas talvez você não se surpreenda também, sabe? Pelo preço, eu acho que é um dos melhores que você pode comprar hoje em dia. Se você não tem nenhum smartwatch e quer comprar, ou de repente tem uma pulseira fitness, algo assim, ou de repente você tem um Garmin extremamente completo, mas você quer algo um pouco mais leve para você sair por aí, para ir no shopping, cara, tá aí, ótima opção. Vai lá, compra o seu Galaxy Watch, porque o preço caiu bastante e é um relógio bom sim no contexto geral. Mas eu tenho aí minhas picuinhas que eu já falei. Então é isso, pessoal. Eu sei que esse vídeo pode ter sido um pouco chato de eu ficar só falando e não mostrar tantos recursos e tal. Mas eu acho que essa era a opinião que eu queria dar. Eu acho que vocês já viram o que tinham que ver desses modelos, né? O pessoal tem muitos vídeos bons por aí. E aqui é a minha opinião mesmo de uso. Eu acho que isso é interessante, né? Então eu vou colocar aí esse vídeo para vocês. E espero ajudar na decisão de algumas pessoas, porque eu sei que muita gente está procurando, eu tirei um screenshot sem querer, muita gente está procurando esse relógio e pensando em comprar por estar com um preço relativamente atraente, e aí de repente está em cima do muro como eu tava. Talvez se eu tivesse pensado direito, eu nem tinha comprado, mas eu achei que era interessante de mostrar no canal, enfim, já dei meus motivos aqui, e tá aí, tá comprado, vou usar sim, é um bom relógio. Mas não deixei de amar o meu Galaxy Watch, que foi incrível. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí das opiniões. Deixem aí nos comentários que a gente conversa, qualquer dúvida que vocês tiverem.
e até o próximo vídeo. Valeu e tchau!